O FII em Foco de hoje é o FATN11, o BRC Renda Corporativa, conhecido aí como FATN11. Ele é gerido pela BR Capital, ele tem uma parceria com a Unitas e eles cobram uma taxa de administração de 0,8% sobre o patrimônio líquido. Eles têm um patrimônio atual de 416,8 milhões de reais. Eles contam atualmente com 16.950 cotistas e o valor patrimonial por cota, ou seja, o valor justo dele, é R$ 98,45. Ele está sendo negociado na casa dos 75, hora mais, hora menos, mas a verdade é que está muito descontado. O FATN ele é conhecido bastante pela estratégia dele de entregar lajes no conceito Plug and Play. O que é o conceito Plug and Play? Basicamente, é entregar ao inquilino uma laje, um escritório, exatamente como ele quer. Mobiliada do jeito que ele quer, decorada do jeito que ele quer, basicamente para ele chegar, entrar e começar a trabalhar. Isso traz algumas vantagens para o fundo, como contratos atípicos, que vão trazer uma previsibilidade de renda maior para o fundo e para os cotistas. Geralmente pode ser que tenha preços acima do convencional de mercado, por quê? Não pelos contratos atípicos, mas porque são build-to-suit, são construídos, os escritórios são construídos de acordo com a demanda do inquilino. Então, isso pode jogar o preço do metro quadrado lá para cima. E também as multas, que geralmente em contratos atípicos, elas são muito mais longas. Então, o inquilino pode até querer sair, mas ele vai ser obrigado a sair e continuar pagando o aluguel. Hoje, o portfólio do FATN é composto por 107 lajes corporativas que estão espalhadas em 53 edifícios diferentes. Então, ele não compra uma participação majoritária em um prédio, ele não compra um prédio inteiro, ele compra várias lajes em vários prédios diferentes e é assim que ele diversifica o portfólio dele, mesmo tendo um patrimônio de 400 milhões de reais. E eles têm atualmente 93 inquilinos, tá? É bem diversificado. A gestão do FATN, ela é muito ativa. Do começo do FATN para cá, eles já fizeram várias movimentações, várias transações. Eu vou fazer um resumo para vocês. Primeiro, eles incorporaram o Brev, que era um outro ativo, um outro fundo imobiliário também da BR Capital. Só que esse fundo, ele tinha um ativo que não era condizente com a estratégia Plug and Play do FATN. Então, eles começaram a negociar essas lajes, foram vendendo uma laje aqui, uma laje ali, e é por isso que a gente vê tanto ganho de capital no FATN hoje, porque eles ainda estão vendendo essas lajes. Depois veio uma outra movimentação que teve até um pequeno burburinho aí no mercado, porque eles negociaram com o TJKB, que também é da BR Capital, mas, na minha visão, foi uma excelente negociação e foi mais uma adequação de estratégias. O que aconteceu? O FATN tinha 2 imóveis que estavam alocados para 2 centros de diagnóstico. O TJKB, ele é especializado, ele é voltado, tem um portfólio somente para centros de diagnóstico, para clínica, para a área da saúde de uma forma geral. Então, o FATN ele trocou entre aspas, tá? Ele entregou esses imóveis para o TJKB e pegou cotas como pagamento. Agora, ele não recebe a receita imobiliária, não recebe o aluguel desses 2 imóveis, mas ele recebe, ao invés disso, os rendimentos lá do fundo imobiliário, o TJKB. Na minha visão, foi uma excelente negociação, principalmente para o cotista do FATN, porque o rendimento que o TJKB paga é muito maior do que o fundo recebia do aluguel desses 2 inquilinos. E, para mim, a única desvantagem é que o TJKB ele não tem liquidez. Ele tem, se não me engano, 11 mil reais de liquidez. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele é um fundo que está sendo negociado cada cota a R$260 e ele tem uma liquidez média diária de 11 mil reais. Então, vai ser praticamente impossível, se o FATN quiser vender para realizar algum ganho de capital, é impossível. De duas, uma, ou ele carrega para a vida, isso aí, que na minha visão é o correto, ficar recebendo esses rendimentos recorrentes, ou ele vai vendendo de pouquinho em pouquinho, um pouquinho a cada dia, até daqui a alguns anos conseguir sair, mas na minha visão, também não precisa. Eu acho que o FATN deveria carregar essas cotas, tá? E agora, a última movimentação do fundo foi incorporar
um outro fundo imobiliário. Tinha um fundo imobiliário, o FIBM ou BMFI, alguma coisa assim, que tem um imóvel, o Brasílio Machado. Esse imóvel, esse prédio, ele está totalmente vago e ele pertencia a uma família. Então, a família que estava tendo somente despesas com esse prédio decidiu que queria vender esse imóvel, o FATN comprou, vai pagar metade em cotas, metade em dinheiro. E aí eles já trouxeram aqui no relatório, nesse último agora de fevereiro, alguns detalhes sobre contratos que eles já firmaram com inquilinos para esse prédio. Então eles têm 27% da participação já alocada e ainda estão em negociação para mais 24% da BL do fundo. E assim, se tratando da gestão desse fundo imobiliário, como eles têm uma gestão tão ativa, eu não duvido nada que antes da renda mínima garantida acabar, eles já tenham alocado tudo. E a renda mínima garantida é outro ponto a se observar dessa transação. Os donos desse outro fundo imobiliário, o do Brasílio Machado, eles vão ficar pagando por um ano a renda mínima garantida para os cotistas do FATN. E aí eles trouxeram lá para a gente, a cada mês é um valor diferente. Eu vi uma live da gestora lá no canal FIFácil e ela falou que o FATN consegue manter algo entre 72 até 80 centavos, ele consegue continuar pagando aos cotistas, mesmo com todas essas transações aí que eles fizeram. Mas voltando aqui ao relatório gerencial, eles trouxeram vários detalhes esse mês e eles falaram aqui que realizaram vendas e que tiveram 500 mil de lucro, sendo que eles vão distribuir 352 mil reais, que eles estão ainda com algumas outras transações que vão render aí um lucro de até 500 mil e uma outra tem um ganho potencial de até 2,7 milhões de reais. Aqui o que eu falei, né, sobre o TJKB, eles pagam rendimentos e esse mês o fundo recebeu R$ 142.742 reais. Aqui eles falam sobre a incorporação do fundo, né, já foi concluída, foi bem rápido na verdade, e aqui os indicadores operacionais. Eu achei nada interessante eles colocarem aqui separados, porque se agora o Brasílio Machado faz parte do portfólio, deveria ser somente um gráfico. Mas, tirando o Brasílio Machado, o fundo tem 100% de taxa de ocupação e o Brasílio Machado ainda tem 69,50%. O vault do fundo, que é a média do vencimento dos contratos, é de 3,2 anos. E esse mês teve um reajuste aqui de aluguel muito grande, né? Não colocaram o valor aqui, mas dá para ver que foi bem mais de 10%. Esse ano, em relação a vencimento de contratos de locação, não tem muito com o que se preocupar, mais em 2026 e mais em 2027. Agora, o resultado do fundo, esse ano eles fizeram um resultado total de 4,2 milhões de reais, as despesas foram de 1,1 milhão e o resultado 3,1 milhões. O resultado distribuído, né, foi o equivalente a 80 centavos por cota. Eu até marquei um ponto aqui para eu comentar. Eu sou cotista do FATN já há bastante tempo e eu entrei em contato com eles para saber o porquê disso aqui, ó. A receita distribuída, 2,92 milhões, 2,94, aumentou, 2,98, 3,06. Só que, se você olhar o valor por cota, continua igual, 85, 85, sempre 85. E eu perguntei a eles o porquê que a receita distribuída aumentava, mas o valor por cota seguia o mesmo. E eles me disseram que de emissões passadas, eles ainda estavam incorporando cotas. E agora, com essa última emissão, provavelmente ainda vão passar bastante tempo emitindo cotas. É algo que a gente tem que ficar sempre de olho, tá? Aqui, sobre o portfólio do fundo, né? Eles só investem em São Paulo, mas eles diversificam ali entre as regiões, então tem Vila Olímpia, Berine, Faria Lima, Paulista, Itaim Bibi, Jardins, Brooklyn e Jabaquara. Eles não trazem pra gente quem são os inquilinos, mas só trazem aqui por setor de atuação. E aqui sobre a alavancagem do FII. Eles emitiram 2 CRIs, um foi a IPCA mais 6,25 e o outro IPCA mais 7,70. Eles já começaram a amortizar um deles
e o outro começa a amortizar em outubro agora. O total dessa alavancagem é de 54,9 milhões de reais. Esse mês, o que eles gastaram com despesa financeira foi o equivalente a 32,38% das despesas e 8,15% da receita que o fundo consegue auferir. Na próxima página aqui, eles trazem para a gente a explicação de que o caixa que eles têm atual, a disponibilidade do fundo, é o suficiente para manter esses pagamentos entre 12 e 18 meses, e a partir daí o fundo vai precisar fazer ou uma emissão de cotas ou ele poderia também vender um ativo, né? Se tratando da gestão do FATN, eu acredito que eles conseguem vender um ativo tranquilamente e melhorar esse caixa para continuar seguindo aí com esses pagamentos sem precisar de uma nova emissão. E aqui alguns ativos do fundo, né, os escritórios, eu acho bem bonitos. Bom, concluindo, eu sou muito fã do FATN, eu sou cotista já há algum tempo, já comentei, né? Mas assim, eu não considero ele um fundo conservador, longe disso. Engraçado é que a gestão ser ativa para a gente é um excelente negócio, porque a gente tem ganho de capital, mas também é um risco. A gestão, quando ela se movimenta demais, acaba que você fica um pouco ali à mercê do que pensa o gestor, do que ele é capaz de fazer, né? Então, chega a ser contraditório, mas é basicamente isso. É justamente essa gestão ativa que faz o FATN ter essa rentabilidade boa que ele teve aí nos últimos tempos. Mas eu gostaria de saber de você, você é cotista do FATN, você gosta desse fundo? O que você acha dessa tese? O que você achou dessas movimentações aí que o fundo fez? Me fala nos comentários e aproveita também para se inscrever aqui no FIA em Foco e a gente se vê no próximo vídeo.